Contratos emergenciais da Prefeitura de São Luís, investigados lá na Câmara de Vereadores. Carla, boa tarde. Antes da gente falar dessa mudança da composição da CPI, vamos relembrar o nosso ouvinte que contratos emergenciais são esses que os vereadores estão investigando. Tá, desde 2022, os vereadores eles têm chamado a atenção na Câmara, na Câmara Municipal de vários contratos que a Prefeitura faz sem processo de licitação. Então, é na saúde, é na Secretaria de Obras, a CEMOSP, é na educação, principalmente para fornecimento de merenda escolar e também de transporte escolar. E em novembro de 2023, o vereador Beto Castro, ele entrou com um pedido de criação de uma CPI justamente para saber as circunstâncias do pedido de emergência para a dispensa de licitação e como é que foram feitas as escolhas das empresas que fornecem o material ou prestam o serviço para a Prefeitura de São Luís. Então, eles querem saber detalhes de todos esses contratos que não passaram por um processo licitatório, aquele que tem todo o colhimento de informações, de documentos das empresas. Ô Carla, eu só tenho aqui uma dúvida, assim, leigo, assim, no assunto, nessa parte. Por que, por exemplo, quanto se justificava na época da pandemia a falta de licitação pela emergência que se tinha do caso? Mas e agora, tanto tempo depois, por que ainda tem vários contratos na saúde, para merenda escolar, sem licitação? É uma característica muito forte dessa administração do prefeito Eduardo Braide, ele que é do PSD, de fazer contratos sem licitação. Ora, se o contrato que a gente falou para vocês ontem de 18 milhões com a Pier 77, em pleno 3 anos e 5 meses de gestão, ainda foi emergencial para fornecimento de alimento para unidades médicas. Dizer que isso aí é emergência, mas espera aí, 3 anos e 5 meses é bem possível de se fazer um processo licitatório aí, são 18 milhões, já deveria ter sido feito. Então, uma característica muito grande desse não cumprimento do que determina a lei. Como eu falei para vocês ontem, a lei determina que para a empresa prestar serviços ou então fornecer materiais para o poder público, tem que ser por meio de licitação, para que a concorrência pública ela se torne igualitária aí para todas as empresas que queiram concorrer, não por amizade, não por ser da família, absolutamente não. E sem falar que tem que estar dentro das condições, não somente do mercado, mas também dentro das condições que o próprio poder público impõe ao fazer um edital de licitação, dizendo a gente quer isso, 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 ou seja, tem que ter todo um embasamento para o contrato. Mas, pois bem, então foi apresentado em novembro, acabou tendo as assinaturas colhidas, mas a Câmara nunca tinha dado prosseguimento a isto, porque veio logo em seguida toda a discussão aí para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que complicou ainda mais com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e os vereadores acabaram se voltando só para isso e deixaram a CPI de lado, até porque já estava ali no fim do ano. Não queriam cometer o mesmo erro que eles cometeram na CPI do transporte público. Começou no fim do ano, teve que parar, acabou esfriando. Então, quando foi agora que veio à tona esse contrato emergencial de 18 milhões aí, feito sem licitação com a Pia 77, o vereador Álvaro Pires, que é do PSB, ele resolveu apresentar uma proposta para a criação de CPI para investigar este contrato. Só que, como já tinha um outro que falava também de contratos emergenciais, se buscou o mais antigo, e aí o Paulo Vitor, que é presidente da casa, numa resolução da mesa administrativa, instalou a CPI. Assim que ele instalou a CPI, os membros foram logo apontados. Estavam aí como membros os vereadores Álvaro Pires, do PSB, o Andrei Monteiro, do PV, Marcial Lima, Pavão Filho e Marlon Botão, os 3 também do PSB. Só quando chegou ontem, por um princípio da proporcionalidade partidária lá da Câmara, segundo o artigo 34 do Regimento Interno, foi pedido, então, essa proporcionalidade e mudou
basicamente essa composição da CPI, que a comissão já se reúne na segunda-feira. Hoje são membros da CPI, segundo a resolução de ontem, Álvaro Pires, que eu falei para vocês que é do PSB, titular, o Pavão Filho e Ribeiro Neto, os dois também do PSB, o Astro de Ogum, do PCdoB, o Daniel Oliveira, do PSD, partido do prefeito, e ele é líder do prefeito Eduardo Braide. Esses 5 que eu falei primeiro, eles são titulares. E como suplente, a gente vai ter o Thiago Freitas, que é do PSD, do PRD, desculpa, o partido que acabou sendo incorporado aí, que era o PTB antes. Então, o PRD. São esses 6 membros, 5 titulares e 1 suplente, que vão começar a investigar. Preliminarmente, eles conseguiram aí elencar 25 contratos emergenciais da prefeitura com as mais diversas empresas nas mais diversas áreas. A maior parte dos contratos que são emergenciais, eles foram firmados pela Secretaria Municipal de Obras, a CEMOSP, que é sempre asfalto. É incrível como as administrações adoram asfalto, aqui de São Luís e do interior também. Então, eles vão investigar. Esses 25 contratos, como eu falei para vocês, eles são preliminares, eu estou com a lista aqui, ainda não tá fechado. Alguns eles consideraram que chamam muita atenção, então são contratos de 81 milhões, contratos de 20 milhões, 37 milhões, são contratos aqui, deixa eu ver o que mais. Tem contratos de 31 milhões, 19 milhões, 181 milhões. É só nessa faixa, gente, de milhões e milhões, sem licitação. Pela ordem pública, isso não deveria acontecer, porque corre o risco que correu aí em relação à Pier 77, que é de propriedade de um ex-assessor do prefeito Eduardo Braide, o Arthur Segala, e que fica aí ferido, como disse nosso ouvinte ontem, aqui em contato com a gente, fica ferido aí o princípio da impessoalidade na gestão pública. Você não pode ter um contrato com qualquer gestão pública, estadual, municipal, federal, só porque você é amigo do prefeito, do governador ou do presidente. Você precisa realmente passar, por mais que a sua empresa tenha todas essas condições de fazer isso, mas precisa passar, Gleidson, pelo processo correto. É isso que acontece. Então, a partir de segunda-feira, os vereadores devem se debruçar sobre todos esses dados aqui e começar a apresentar os requerimentos. Vão primeiro decidir quem vai ser o presidente e o relator. Primeiro isso, e definir um plano de trabalho, para poder começar efetivamente botar a CPI para funcionar. A previsão é de que ali se conversa que seja o Pavão Filho o presidente, e o relator, quem está querendo correr atrás disso, é o vereador Álvaro Pires, até porque, apesar do requerimento que criou a CPI não ser dele, é do vereador Beto Castro, do Avante, por ser o mais antigo, mas o requerimento do Álvaro Pires foi incorporado no do Beto Castro. Então, se ele não puder ser presidente, a ideia que está sendo trabalhada lá internamente é que ele seja o relator. Na segunda-feira, na sessão da segunda-feira, quando o Paulo Vitor ele instalou a CPI, ele falou que cabia à mesa diretora definir quem era o relator. O presidente é por votação, né, por escolha entre os membros, mas o relator é de competência para ser escolhida do presidente da casa. Aí vamos ver como é que vai ficar fechado isso. Um dos primeiros nomes que os vereadores me disseram que vai chamar é o do Washington Viegas, que era o presidente do centro da central de licitação. Da Comissão Permanente de Licitação. Ele deve ser um dos primeiros, até mesmo porque todos os contratos passam por lá. Então, não tem ninguém que saiba melhor disso do que o próprio Washington para falar, dizer por que essa emergência, por que essa demora, por que essa empresa, enfim. Vamos aguardar, eu vou acompanhando tudo por lá, para trazer para vocês. Tá certo. Ô, Carla, são 35 contratos? Não, 25. Preliminarmente, 25 contratos. Um número significativo. Tá certo, vamos seguir aqui com o Jornal da Mira. Jornal